te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4 e no versículo de 31 a 45. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com eles. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na barca, na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, tu não te importa? Ele se levantou e ordenou aos ventos e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e disse um ao outro: quem é esse a quem até o vento e o mar obedece? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela nos fala da fé. A fé é o ponto central da nossa reflexão, da nossa oração desse sábado. A história da humanidade, ela desenvolveu através da fé. Muitos lá no Antigo Testamento, eles viveram pela fé. Se nós olhar, por exemplo, o pai da fé. Quem é o pai da fé? O pai da fé é Abraão. Abraão, ele deixou tudo e foi para uma outra terra, porque ele acreditava em Deus. Imagina Abraão, Deus prometeu para ele descendência, e para o povo judeu a descendência era filho, e ele era
ele não tinha filho, né? E porque era um estéril. Mas ele acreditou, e por isso, por acreditar, eles tiveram então um filho chamado Isaque. E Deus pede que Abraão ofereça Isaque em sacrifício. Imagina, ele acreditou, foi para outras terras, Deus prometeu descendência, mesmo sem tê-la, ele foi, obedeceu, porque acreditou, teve o filho, depois Deus pediu para que ele sacrificasse. E ele continuou ainda acreditando. Então é essa fé vivida lá no Antigo Testamento por muitos é que sustentou todo aquele povo. E assim é a nossa vida. Jesus, quem é Jesus? A palavra do Evangelho diz assim: quem é esse homem? Como que nós vamos acreditar sem conhecer? Quer dizer, conhecer aquele que pode nos oferecer aquilo que nós não vemos, que é Jesus. Ele é aquele que está no barco conosco. E se ele está no barco, tem uma explicação que fala da palavra, eu não sei explicar direito, mas a palavra travesseiro quer dizer então que Jesus ele estava com a cabeça encostada, repousada no Pai, porque no Pai ele acreditava. E por acreditar que ele viveu todo esse processo de entrega total para nos trazer a salvação. Então Jesus estava nesse barco. Que barco é esse? Que estava então os seus discípulos. O barco é a igreja. A igreja. Quer dizer, uma igreja sem Jesus Cristo é uma igreja falida. É uma igreja afundada. Porque esse barco ele estava se afundando, porque as ondas eram fortes, contrárias, ventania, e o que acontecia? A água entrava no barco. Aqui a palavra fala que as ondas eram grandes e o barco estava se enchendo. Enchendo de quê? De água. E aí, quer dizer, essa água dentro do barco, ela faz o que com o barco? Faz com que o barco afunda. E aí então aquelas pessoas pedem que para Jesus, mestre, tu não importa que nós perecemos? Quer dizer, com medo, naquela situação, mas pediu ainda, né? Não importa, porque eles viram a única esperança era aquele que estava com a cabeça no travesseiro, que era Jesus. Então aí eles disseram, não se importa, e Jesus levantou, mandou que o mar acalmasse, que os ventos cessassem. Ele disse, cala-te, e a calmaria aconteceu. E eles ficaram então impressionados. Quem é esse homem? Amados, essa igreja, ela foi fundada por Jesus e muitas vezes, o que afunda um barco? É a água que está fora ou a água que está dentro? Precisamos ter muito cuidado em reconhecer quem é Jesus, para nós não ser dentro da igreja aquele que afunda a igreja. Porque quem sustenta essa igreja é Jesus. Nós somos membros que precisa pela fé buscar em Jesus aquela calmaria que nós precisamos quando os ventos são contrários. Então o que afunda o barco é a água que está dentro e não a água que está fora. Por isso, muito cuidado com o nosso jeito de ser igreja. Nós não somos igreja por hábito. Nós não somos igreja para se engrandecer. Nós somos igreja para gritar socorro por Jesus. Porque é Ele que acalma as tempestades da nossa vida. É Ele que tem o poder. Mas para isso, eu preciso me perguntar quem é Jesus? Quem é esse homem? Quem é esse homem que até os ventos e os mares obedecem? Esse homem é Jesus, o ressuscitado, aquele que venceu tudo, porque sempre teve com a cabeça encostada
apoiada no Pai. E nós também precisamos fazer de Jesus esse nosso travesseiro, que nós confiamos totalmente. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam de uma forma especial, aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.